O Christian Petalassi, Ah, repórter do Grupo Bandeirantes em Porto Alegre, isso porque há uma grande preocupação dos meteorologistas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, estado que começa a se reerguer depois de uma grande tragédia triste, com quase 200 mortos, muita chuva, e agora o alerta é para o seguinte: nós devemos ter o rio Guaíba atingindo a cota de inundação nos próximos dias. Pode ou deve, Christian? Essa é a pergunta. Atingir a cota de inundação o rio Guaíba. Boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Danilo. Olha, a tendência aqui para a capital justamente é de que nos próximos dias não chova. Hoje, um sol, céu de brigadeiro, como costumam falar aqui no Rio Grande do Sul, e para os próximos dias também bastante sol aqui para a região de Porto Alegre, região metropolitana também. Já para a região do Vale do Taquari, a situação ela vai ser semelhante. No sábado, tem previsão de chuva, na sexta-feira, melhor dizendo, previsão de chuva, e nos próximos dias também bastante sol. Ou seja, com essa previsão, o nível do Guaíba não deve subir a cota de inundação. Por quê? Porque não está previsto para cair água aqui no Rio Guaíba diretamente e também nos seus rios que vão desaguar no Guaíba, como o Caucaí, como o Taquari e também a questão do Rio Pardo. Então a tendência aqui de Porto Alegre é se manter estável o leito desses rios, a cota desses rios, e também na região dos vales aqui do Rio Grande do Sul. Mas, concomitante com isso, Vitor, nós temos um grande problema aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão das doenças que foram proliferadas durante essa enchente, como é o caso da leptospirose. Tivemos confirmação de mais 2 óbitos por conta disso. Agora nós temos 24 mortes confirmadas pela doença e dessas 24, 23 têm ligação direta com a enchente. Foram confirmados mais 2 hoje. Ontem eram 22, hoje 24. Esses 2 novos óbitos confirmados são de 2 homens de 27 anos. Um deles morava em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, e o outro morava em Capela de Santana, no Vale do Caí. Os dois tiveram contato direto com as águas da inundação. Então está aí já a justificativa da leptospirose que eles contraíram. Além disso, por conta do estado de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul, as ações da Operação Inverno foram antecipadas aqui na capital e também na maioria dos municípios do estado. Em Porto Alegre, especificamente, as equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania estão mobilizadas para atender a população da situação de rua, ou seja, aqueles que, infelizmente, acabaram ficando sem moradias por conta da própria enchente e não estão mais em abrigo, aqueles moradores de rua que viviam nessas situações e também tiveram que deixar esses locais onde moravam na rua e a água foi afetada também. Ao todo, são 195 alojamentos provisórios que estão abertos na capital. Essas vagas devem ser ampliadas também nos albergues, com 422 pessoas já acolhidas nesse momento, além de 2 novas casas de passagem com mais de 200 vagas que serão contratadas pelo município para abrigar toda essa população que está em situação de rua e a temperatura vem baixando cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul. Então essa medida vai ser tomada desde hoje para os próximos dias para adiantar então esse cuidado com a população do Rio Grande do Sul. Agora só para especificar um pouco para o nosso ouvinte também, para facilitar esse entendimento, a capital hoje começou em torno dos 8 graus o dia e agora está em 16. Tem sol perto do meio-dia e esquenta geralmente. Mas a tendência é que diminua bastante a temperatura. Pelo início da noite, ela baixe para 13, 12 graus também, Vitor. Então, a tendência aqui justamente é essas ações continuarem para ajudar quem mora na rua e que tem dificuldade de conseguir acesso a roupas quentes, comida quente também, para se abrigar de todo esse frio no Rio Grande do Sul, Vitor e Danilo. Abrigo é o mais importante neste momento, porque o frio está chegando no Rio Grande do Sul, sempre muito mais do que aqui no Sudeste. Você falou em abrigo, algumas famílias tiveram que sair já de suas casas no começo da semana. A gente tem um número atualizado pelo governo de hoje à tarde já de quantas pessoas estão desabrigadas e desalojadas no estado do Rio Grande do Sul, Christian? Olha, estou buscando aqui as informações da Defesa Civil. Eles geralmente vão, na época da enchente, na verdade, eles estavam disponibilizando todos os dias entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Agora eles vão disponibilizando semanalmente, conforme esse número vai avançando. De hoje ainda não foi disponibilizado. Às vezes eles disponibilizam com uma margem assim de atraso. Então, nesse momento, não temos os números atualizados, Vitor. Mas algumas pessoas da região de Guaíba, justamente, que tiveram que deixar as suas casas
por conta das chuvas desse último final de semana, inclusive, elas ainda não retornaram para esses locais. Muitos estão em casas de famílias e algumas também foram para abrigos e alojamentos do próprio município. Então a situação é essa, são muitas pessoas ainda aqui no Rio Grande do Sul que não puderam voltar para suas casas, seja por elas não estarem em condições ainda de serem habitadas ou até por elas não existirem mais. Então esse processo está ocorrendo aqui no estado. Além disso, teve o auxílio reconstrução, falando sobre esse exato ponto, que foi prorrogado o prazo até o dia 12 do próximo mês, 12 de julho. Ou seja, por que o prazo foi prorrogado? Porque muitas cidades ainda não tinham enviado todos os documentos, todos os dados das famílias que foram atingidas pela enchente para o governo federal poder disponibilizar aqueles R$ 5.100 para as famílias. Então, a Secretaria Extraordinária, justamente de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que é dirigida pelo ministro Paulo Pimenta, adiantou esse prazo para dia 12 de julho. Prorrogou, na verdade, melhor dizendo. Então, as prefeituras podem solicitar esses dados das famílias atingidas pela enchente e poder enviar para o governo federal para que elas recebam todo esse tratamento, todo esse auxílio disponibilizado pelas diversas entidades aqui do Brasil, do poder público, Vitor. Christian Petalaz trazendo as informações ao vivo de Porto Alegre, né? A situação de momento que a gente vai acompanhando e trazendo sempre as atualizações aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, bom trabalho por aí, viu, Christian? Obrigado. Obrigado, boa tarde. Christian incansável aí, né? Desde o começo, não é? Nesse trabalho árduo, que é difícil mesmo, né? Esse esgotamento não só físico, mas mental também, né? Muito, muito difícil ali. E a gente, claro, aqui também, com esse distanciamento, não é? Estamos longe ali, mas acompanhando apreensivos, não é? As novidades e as notícias que chegam por lá. Agora tem